fake news. Guten Morgen, Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Nós fazemos esse podcast com toda a ciência, garbo, eloquência e elegância para salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências. E para isso, vamos sempre lembrar, né? Nós precisamos de uma pequena ajuda sua. Primeira ajuda é óbvio. Curtir, comentar, compartilhar. Cada curtida nossa, você está educando o algoritmo, eu vivo falando isso, né? Você, quando abre o YouTube, quando cada pessoa abre o YouTube, tem as recomendações ali do lado. Então, o que a gente precisa fazer é avisar para o YouTube que nós gostamos de algum vídeo, para o YouTube recomendar para outras pessoas. Cada vídeo nosso que não é curtido é quase como se fosse uma punição. É isso que o YouTube entende. Ah, esse vídeo não foi curtido, portanto, esse vídeo merece ser espancado, levado para as trevas, levado para, sabe, as masmorras inferiores dos calabouços do Google. Vai ser jogado na lata de lixo da história e nós precisamos de você para que isso não aconteça, para nos salvar, né, dessas trevas da antimatéria que devora tudo. Portanto, você precisa lá dar uma curtida, aí o Google, o YouTube, né, vai entender, o algoritmo vai entender que você quer mandar aquilo ali para outras pessoas e nós vamos aparecer no feed de outras pessoas, assim nós seremos conhecidos por mais pessoas que vão poder ficar mais inteligentes e perder amigos no processo, tal como aconteceu com você que começou a assistir o Guten Morgen e agora tá aí completamente genial, com uma vida miserável, sabe, alheia de todo o seu passado. Segundo favor que a gente pede, óbvio, né, além de tudo isso, é você também postar nas suas redes sociais. Tira um print lá, tira um printzinho da tela, coloca nas suas redes sociais, coloca o link junto, manda pro grupo do Zap da família. Quando você tá postando, por exemplo, você tá assistindo, dá um print lá, coloca nos stories do Insta, não importa, coloca no Twitter, né? Não sei como é que vai estar o Twitter agora, neste momento que eu tô gravando, mas assim, posta, simplesmente posta, porque a partir disso, mais pessoas também vão ficar sabendo e o algoritmo também vai entender, olha, tem mais gente linkando, então isso aqui é algo para ser conhecido mesmo. E o terceiro favor que a gente pede, um favor muito simples, esse aqui é muito, muito mais simples, é óbvio, e dói ainda menos, né? Faça-nos uma contribuição por Pix, tá? Pode pagar um café, pode pagar um almoço, não importa aí. Tem o QR Code aqui no canto, chave Pix, flaviomorgen@sensoincomum.org. Flávio Morgen é MORGEN@sensoincomum.org. Assim nós vamos continuar o nosso trabalho aqui de salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências. Nós falamos no nosso último episódio sobre censura, né? Um longo histórico de censura, porque aqui antes você tinha mais ou menos um conflito entre liberdade de expressão e censura. Tinha citado uma participação minha no Pânico quando o Ronald Hill saiu correndo do estúdio, justamente porque ele tinha usado o argumento mais imbecil que eu já vi na vida, né? De alguém falando assim, censura sempre foi associada à extrema-direita. Então esses caras hoje, né, falam assim, vamos controlar as fake news, vamos expulsar o X do Brasil, né, o Twitter do Brasil, vamos fazer fact-checking, vamos combater o discurso de ódio. Quer dizer, prática completamente deles, né? Como se, sei lá, na União Soviética não houvesse censura nenhuma, todo mundo pudesse criticar o governo abertamente o tempo todo, né? Lembra aquela piada que o Ronald Reagan adorava contar, né? Que a prova de que um país é livre é o teste do caixote. O teste do caixote é quando você pega um caixote, vai numa praça pública, sobe no caixote e fala mal do governo. Se você falar mal do governo ali por meia hora e não for preso, este país é livre. Portanto, a prova de que os Estados Unidos eram um país livre é que você podia colocar um caixote e subir na frente da Casa Branca, gritar Donald Reagan, por meia hora ali você não seria preso. O comunista foi lá e respondeu, não, peraí, a União Soviética também é um país livre. Porque na União Soviética você também pode pegar no caixote, subir no caixote e ir lá na frente do Kremlin e gritar Donald Ronald Reagan, por meia hora você também não seria preso. Então, essa seria a prova para os comunistas de que a União Soviética seria um país livre. Era mais ou menos o argumento idiota, né, que o Ronald Hopkins... Argumento, assim, sei lá, uma hipérbole, né, mas assim... O que o Ronald Hughes... Desculpa, mal aí o Ronald Hobson. O que o Ronald Hughes, que é desses, vamos dizer, humoristas, né, autodeclarados humoristas, tinha dito ali no Pânico e eu acabei o expulsando, de certa forma, inesperada do estúdio,
simplesmente mostrando um livro sobre isso. Hoje eu queria falar de outro aspecto dessa ditadura global que está se desenhando aqui pra gente. Que é o seguinte, eu quero pegar um paralelo feito pelo filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Filósofo do século XIX, o Ludwig Wittgenstein dizia que ele foi o melhor filósofo do século XIX. Talvez eu concorde um pouco, pelo menos, com essa definição. O Kierkegaard foi a primeira pessoa, o primeiro filósofo ali, quando era ateu, daqueles mais radicais, sabe, materialistas puros. Eu fui ler o Kierkegaard porque ele tinha um livro chamado O Desespero Humano. Na verdade, o nome do livro em dinamarquês é Doença até a Morte, né? Mas traduziram como O Desespero Humano, né? Sygdommen til Døden. Que é o seguinte, eu tinha fui querer ler este livro porque eu estava fazendo psicologia na época, estava estudando, estava na faculdade de psicologia, e vi muitos autores comentando sobre depressão, né, sobre os grandes males da alma, aquelas coisas mais pesadas que acontecem, né, depressão, suicídio, desespero e tal, e muitos desses caras citavam Kierkegaard. Eu sempre tinha aquela coisa, né? Eu falei assim, olha, eu sei que esse cara é cristão, esse cara não é exatamente, sabe, não diz o que eu penso, né? Não compartilha, não comunga dos meus, da minha visão metafísica de vida mais profunda. Porém, cada vez que eu via uma citação ao Kierkegaard, eu ficava bem impressionado com isso, né? Kierkegaard, em dinamarquês, esses dois As juntos, né? Não sei como O, né? Kierkegaard. Mas, enfim, né? Vamos chamá-lo de Kierkegaard mesmo. Por aqui. E aí eu fui ler O Desespero Humano. O Desespero Humano, ele é um livro que, logo de cara, um dos primeiros... Acho que é no primeiro capítulo dele, assim, mas nas primeiras páginas mesmo. Um livro, assim, que de cara... ele já me chamou muito a atenção por ele resolver, a meu ver, a questão do livre-arbítrio. Que é uma questão muito difícil, né? Tem gente assim se batendo sobre isso o tempo todo até hoje, né? Filósofos lógicos, teólogos. Existe uma diferença muito grande, principalmente dentro do calvinismo, né? Entre os protestantes e os católicos, né? Um falando assim, mas a predestinação significa uma coisa. Outros falam assim, não, a predestinação é outra coisa. As duas linhas, né, principalmente entre calvinismo e a Igreja Católica, os dois falam em predestinação e os dois significam uma coisa completamente diferente, né? Porque o calvinismo a predestinação significa que Deus já escolheu o seu povo e está salvo. Enquanto que para os católicos, né, pegando lá o Hugo de São Vítor, a definição de tempo, né, do Duns Scott, assim por diante, ele diz, olha, a predestinação é porque Deus, ele está fora do tempo, ele está vendo quem vai ser salvo desde o princípio, quer dizer, antes de existir o tempo, já existia Deus. Então o tempo, começo, meio e fim do mundo, tudo isso aí já estava... já tinha sido visto por Deus. Mas a predestinação depende da gente, né? Os calvinistas vão chamar isso de sincretismo, né? Ou seja, tem tanto a graça divina quanto a ação humana, né? Enquanto que para os calvinistas eles vão falar assim, não, só existe um monergismo, né? Ou seja, só existe uma atuação divina. Quem é salvo é por escolha divina e nós, os calvinistas, é que vamos ser salvos, né? Essa definição é muito ampla, né? Obviamente tem muitos detalhes a mais, mas colocada de uma maneira bem crua aqui, né? Bem bruta, é dessa forma. E o Kierkegaard, no começo desse livro, O Desespero Humano, ele para mim deu uma definição que eu achei muito mais profunda, né? Não sobre salvação, mas sobre a nossa liberdade. Liberdade aqui não em sentido político, né? Mas liberdade de ação. Ou seja, nós temos livre-arbítrio, sim ou não? Será uma pergunta muito séria dentro da psicologia, porque vai ter algumas linhas psicológicas, né? Tipo, sei lá, existencialismo do Sartre, por exemplo, né? Que é muito... No Brasil ele é bem forte, inclusive. Fala assim, não, a gente tem livre-arbítrio e negar isso é má fé. Eu acho essa definição do Sartre simplesmente idiota, né? Honestamente, né? Engraçado que o Sartre é considerado o grande nome do existencialismo, sendo que o Kierkegaard que inventou o termo. De fato, fala, mas o Kierkegaard é incipiente, no Sartre que é grande. Eu vi isso tantas vezes, na hora que eu fui ler o Kierkegaard, eu falei, meu, como que alguém consegue levar o Sartre a sério? Não dá, né? Mas o Kierkegaard, ele fala uma coisa muito curiosa. Ele falou assim, olha, Deus nos cria
Só que Deus, ele nos dá possibilidade de ação. Ora, dar a possibilidade de ação também dá para uma galinha, para uma barata, dá uma possibilidade de ação para qualquer uma das criaturas. Nossa, assim, o mundo é uma criatura, né? Todos nós somos criaturas dentro de um ambiente criado. Nenhum de nós é criador da realidade como um todo, né? Nós trabalhamos, temos ideias, trabalhamos a matéria e tal, mas nós não somos criadores do próprio mundo, né? No sentido que Deus é. Ele falou, só que tem um detalhe que o homem tem que ninguém mais tem. O homem pode olhar para si próprio, ele pode refletir sobre si próprio. E no momento em que ele reflete sobre si próprio, quando ele olha para o espelho, ele não simplesmente vê o espelho, mas ele fala assim, eu consigo manipular, né, de certa forma, né, trabalhar, agir para que esse espelho haja de uma maneira diferente do que uma ação direta. É como que se Deus tivesse nos dado a liberdade, aberto a mão, falando assim, agora você pode ser de fato livre. Você não é livre enquanto você não reflete sobre si próprio. É no momento da autorreflexão em que o homem começa a ter de fato livre-arbítrio. Portanto, o homem tem livre-arbítrio, mas não é assim, vamos dizer assim, não é como se fosse um bebê ter livre-arbítrio, entendeu? O livre-arbítrio é uma coisa que você vai conquistando sem que você perceba. E conforme você vai tendo livre-arbítrio, conforme você vai agindo, adquirindo, tomando ações livres, e livres aqui de Deus, né? Falando assim, olha, Deus está te deixando fazer uma coisa como essa aqui, já virou uma vontade sua. É uma vontade, mas também é uma reflexão, também é algo racional, também são impulsos, sabe? Tem todas as coisas ali juntas. Neste momento, neste abrir a mão de Deus sobre você, como você ainda não refletiu o suficiente nas suas primeiras ações de livre-arbítrio, você vai acumulando algumas responsabilidades, algumas consequências das coisas que você não tinha pensado antes. Se você pensar na adolescência, né? Quantas atitudes você tomou na adolescência que marcaram a sua vida, que você carrega, às vezes, sei lá, quando você tá com 50 anos, você ainda tá carregando aquele negócio com você, e você não percebeu. Então, tudo isso aí vai gerando uma angústia com a existência. Uma angústia que pode gerar o desespero. Então, assim, basicamente tô falando de uma maneira bem, obviamente, né? É superficial, mas é o que... É como ele abre este livro. Bom, enfim, né? Isso mostra algo sobre a nossa cultura hoje, né? Hoje nós temos uma cultura completamente infantilizada, mas assim, acho que mais do que infantilizada, porque se ela fosse de fato infantilizada, ela seria uma cultura inocente. Ela é uma cultura adolescentizada, em todos os sentidos que a palavra adolescente tem, né? Ela é tanto extremamente hedonista, irresponsável, boba, né? Ela é superficial de tudo. Ela acha que ela entende sobre tudo, sendo que ela não entende, ela não tem maturidade o suficiente. Quando a gente fez o episódio sobre o que é um clássico, né, a gente falou bastante sobre essa questão da maturidade cultural, a maturidade de um todo, né, a maturidade de uma pessoa só, mas esse todo é reflexo de uma consciência, pelo menos das consciências primordiais que determinam toda a cultura. Não estou falando aqui só de política, não estou falando principalmente de escritores, poetas, filósofos, assim por diante. Ela também... essa cultura, toda essa adolescência cultural que nós temos, lembra o sentido original da palavra adolescência, que é adolecer, né? Ficar doente, de certa forma. Ou seja, o momento que você começa a ter angústias, o momento que você começa a ter inquietações com a sua vida, existenciais com a sua vida, né? Vamos usar esse termo, que você não tinha na adolescência, na infância. Quando você é um infante, você pode ficar triste, nervoso, com raiva, enfim, todas essas coisas, mas não é uma questão existencial, né? Não é algo que você traz no bojo da sua existência, com inquietação da sua vida, como um todo, né? Obviamente que existem casos exagerados, né, que fogem um pouco à regra. Mas a adolescência é uma marca, né? Ainda mais com hormônios, ainda mais com puberdade, ainda mais com tudo isso, que seu corpo, ele de certa forma, né, vamos dizer, fazendo uma certa analogia, ele está adolescendo, né, ele está assim, ficando um pouco doente, tomando pelo menos uma consciência de uma doença de fundo que nós todos carregamos nas nossas almas.
Então, a meu ver, tudo isso aí mostra uma adolescência cultural que nós estamos vivendo, né? Aí, sem contar, né? Puberdade, hormônios, tudo isso mostra, por exemplo, como é que é a questão sexual da realidade hoje, né? Nossa cultura, ela não é sexual no sentido, sei lá, de um casamento, né? Sexualizada num sentido de um pai de família ou coisa do tipo, né? Simplesmente ela é hormonal, ela é da puberdade, ela é espinhenta. Ela não tem freios, né? Ela não tem nenhuma ritualística para isso. Então essa é uma das marcas fundamentais do que nós temos hoje como laço cultural. Só que o Kierkegaard também, né? Depois que eu fui pesquisá-lo um pouco mais, eu comecei a ficar viciado nele numa época. Infelizmente, ele é um autor muito difícil de ler, muito difícil mesmo, assim, dos filósofos. Não é porque ele escreve mal. Aliás, tem alguns trechos dele que ele é um excelente escritor. O problema é que a obra dele, ela é de uma complexidade tamanha e ele ainda resolveu complicar um pouco mais a nossa vida de uma maneira meio quase gratuita, né? Ele fez uma coisa muito parecida com o Fernando Pessoa, que foi escrever por heteronômios. Então, uma parte da filosofia dele está escrita lá por um heteronômio, aí uma outra parte que é uma resposta àquilo, um desenvolvimento daquilo está escrito em outro, aí tem um livro que é escrito de uma forma, tem um outro livro que é escrito de outra, e eles todos estão em diálogo. Então, assim, o Kierkegaard, ele também, foi um crítico cultural de sua época, bem interessante, né? Só que, assim, como eu tô falando, essa obra dele é muito difícil, né? Meio espinhenta, né? De você conseguir ler. Então, assim, se você, de certa forma, não ler a obra dele inteira, não é que alguém leu, né? Mas, assim, né? Você precisa pelo menos ter um guia. Ele tem, inclusive, um escrito, né? Um guia para a compreensão da minha obra, porque, assim, alguns livros dele não é 100% do pensamento dele, é uma resposta. Então, assim, é um cara meio espinhoso. E tem alguns livros dele, né? Inclusive eu comecei por um dos mais difíceis de todos, né? Que é esse Doença até a Morte, né? Que foi traduzido como Desespero Humano. São livros bem complicadinhos, né? Uma linguagem bem avançada, tal. Às vezes meio poética, às vezes muito técnica, às vezes muito exageradamente filosófica, né? Aquela coisa assim que você tem que ler 3 vezes a mesma frase pra você entender o que significa. Mas são livros fabulosos, né? Eu lembro que, assim, Desespero Humano é um livro fininho, curtinho, tal. Eu acho que eu demorei uns 3 meses pra terminar de ler aquele negócio. Isso lendo o tempo todo, né? Li, às vezes tinha que parar, ler alguma outra coisa meio correndo, mas voltava aquele livro lá, é bem demorado, sabe? Um livro, assim, que você precisa pensar muito. Mas me chamou muita atenção uma coisa que o Kierkegaard falava de sua época. E aqui eu vou fazer um contexto histórico muito rápido, tá? O Kierkegaard, ele é da Igreja Nacional da Dinamarca, numa época em que Dinamarca não significa o que a gente pensa hoje. Era um país muito pobre, né? A Dinamarca hoje é um dos países mais ricos do mundo. Mas a Dinamarca era um país muito pobre. A Escandinávia como um todo, ela demorou para enriquecer. Boa parte dela, né, inclusive, ela enriqueceu muito mais na década de 50. Para você ter uma ideia, né? O país vizinho ali, a Suécia, era o país mais pobre da Europa no começo do século XX. Imagina, a Suécia hoje ser o país mais pobre da Europa é uma coisa meio, sei lá, incomum pra gente. Mas é só você pensar. Sendo basicamente uns blocos de gelo, né, umas fazendas de gelo, ou você tem uma fazenda, você dá sorte ali de conseguir produzir alguma coisa super básica para alimentação e que você não consegue vender, você não consegue ter uma grande exportação, etc. Ou você não tem nada. Quer dizer, enquanto que esses países não se industrializaram meio do dia para a noite, eles foram bem lascados. E aí você entende, inclusive, por que hoje a Escandinávia ela é uma das grandes potências, né? Esses países, quase todos eles, tirando a Islândia, né, são potências tecnológicas, né? Nokia, Samsung, Ericsson, tudo desses lugares. A Finlândia, por exemplo, é uma potência, pouca gente sabe disso, né? É uma potência de aviação. Boa parte da... Inclusive por isso que a entrada da Finlândia na OTAN, né, agora com a guerra da Ucrânia, é um horror pro Putin. Mas, tipo, assim, uma desgraça pro Putin. Porque assim, os caras têm caça, têm tecnologia de aviação fora do comum. Você vê, a Finlândia é um país minúsculo,
uma coisa ridícula daquela, tem 3 pilotos campeões mundiais de Fórmula 1, né? Mesmo número do Brasil. É algo fora do comum. Quase sempre tem um finlandês correndo lá, perdido em algum momento. Então, são países que hoje são ricos, Noruega principalmente por causa do petróleo, mas assim, são ricos depois de uma industrialização forçada ali, praticamente depois do Plano Marshall. Na época do Kierkegaard, não. Na época do Kierkegaard, a Dinamarca era um país pobre, um país, sabe, de uma melancolia meio óbvia, né? Não tem luz por 6 meses no ano. E era um país que tinha uma... Eu vou usar o termo aqui como... Os protestantes que me perdoem, né? Mas assim, como uma analogia, porque não é correta, né? Mas assim, era como se eles tivessem uma espécie de puritanismo ali também. E isso marcou muito a vida e a filosofia do Kierkegaard, né? Ele tem uma visão de um cristianismo meio melancólico, meio frio mesmo. Frio no sentido dinamarquês de ser, né? Ou seja, um cristianismo assim, eu falo assim, olha, esperança é uma esperança para outra vida, meu. Aqui, olha, é labuta, tristeza, a vida é isso aí mesmo, é um vale de lágrimas e acabou. Ele vinha de uma família, inclusive, né, que levava isso aí muito a sério, né? Ninguém sorria e tal. E você vê essa marca na filosofia inteira do Kierkegaard. Só que ele tem uma análise, vamos dizer, cultural muito curiosa. Que ele levou isso às últimas consequências, né? Ele tinha um noivado, largou o noivado na última hora, né? Um pouco antes de casar, morreu logo depois. Tinha uma vida bem conturbada, né? E assim, meio misteriosa. Também é difícil você ter uma biografia muito clara, né? Dele, os diários deles são muito misteriosos, né? Uma coisa que você fala, meu, não dá pra entender aqui direito o que ele tava se passando, o que ele tá querendo dizer com isso aí. Mas enfim, ele tava no século XIX bebendo as influências principais do século XIX, principalmente as influências germânicas. Ele vai estudar na Alemanha, agora eu não lembro, acho que ele estuda com Schelling. Pelo menos com Schelling acho que ele estuda. Talvez se duvidar, acho que ele estudou até com Fichte. Mas com Schelling eu tenho quase certeza que ele estudou. Mas ele estuda com algum dos grandes filósofos da Alemanha naquele momento, né? Volta para a Dinamarca depois. E ele está no auge do romantismo. Qual que é o principal livro romântico que marca algo, vamos dizer, uma marca meio ruim, né? Uma marca meio caricata que nós temos do romantismo? Primeiro caso, que não é exatamente um livro romântico, né, é Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é um livro que vai abrir o romantismo, né, vai iniciar este grande movimento romântico. Ele, inclusive, ele foi proibido na própria Dinamarca do Kierkegaard, porque teria causado suicídios, né, gerou uma moda, né, o Werther tá o tempo todo, eu nunca lembro como é que é a roupa dele, acho que é uma calça amarela e um fraque azul por cima, eu não lembro a cor, mas assim, isso aí virou moda na Europa, né? Todo homem usando sempre aquelas roupas com as mesmas cores, e isso aí foi, sei lá, quase como, sei lá, as mulheres usando biquíni, como é que chama aquele biquíni enfiado? Fio dental. Usando fio dental nos anos 80. Isso era uma marca, você te fala assim, cara, esse cara... Pai que vê a filha andando com um cara desse, já fala assim, meu, esse cara é um mau elemento, entendeu? O cara tava lendo o Werther, meu. Não dá pra ler esse troço. Depois do Werther, foi um livro do Byron, um britânico, né? Que foi Dom Juan. Dom Juan, um longo poema, né? Do Byron, marcou muito a estética e o que era o Dom Juan. E é curioso, assim, é extremamente curioso pra gente, numa sociedade como a nossa hoje, ler um livro como o Dom Juan, né, que é uma marca distintiva, assim, é um livro que o Kierkegaard mais assim, tipo, olhou e falou assim, cara, a gente precisa lidar com este problema que é o livro Dom Juan, né? Pra quem não lembra, você deve ter cruzado com ele com Álvares de Azevedo. Você leu Noite na Taverna na sua escola, né? Teve uma época que caía na FUVEST todo ano. Antes de agora da FUVEST, né? Só ter livros de mulheres e outras coisas idiotas. Eu fui ler Noite na Taverna falando, meu, que puta saco, vou ter que ficar lendo esses livros. No final das contas, sei lá, devorei o livro em 2 dias, né? Em um dia.
que ele é super curtinho, né? De uma noite pra outra, na prática. Porque é um livro realmente dessa estética romântica exagerada, né? Tipo, viver pela pura estética, né? Simplesmente por esteticismo. Sabe? Você não ter nada na sua vida, você não tem nem conteúdo, mas você vive pela exterioridade. E é esse o Dom Juan. O Dom Juan ele é a marca do quê? Do conquistador, do sedutor. E o Kierkegaard, principalmente no começo da sua obra, ele vai analisar este como o problema do século XIX. Ou seja, é o cara que ele quer ser o conquistador. Ele acha que é bonito, né? Ele acha que é assim, uma marca da vida ser o Dom Juan. Qual que é o grande problema aqui, né? Que foi a primeira marca do pensamento do Kierkegaard. Ele falou assim, olha, existem 3 estágios da vida humana. 3 estágios. Eu quero trabalhar isso aqui mais ou menos como nós falamos sobre, sei lá, desde o episódio que a gente falou do Rei Leão, né? Porque nossos inimigos se parecem tanto com o Scar do Rei Leão. Quanto quando nós falamos sobre o Scar, quando eu falei também, né, sobre a obra do Olavo, né? Que o que é o pensamento poético e tal. Eu vou fazer uma coisa parecida aqui com o que o Kierkegaard disse. Eu quero pontuar algumas coisas que ele diz, mas assim, dando uma olhada século XXI, né, sobre estes termos. Ele fala assim, existem 3 estágios da vida do homem. Principalmente da vida do homem moderno, né? Primeiro estágio seria o estágio estético. O exemplo supremo, obviamente, é o Dom Juan. Segundo estágio seria o estágio ético. Você tem, de fato, uma ética ali, né? Ou seja, você começa a trabalhar algumas premissas e consequências que vão ser muito marcados pelo estágio da angústia. Falar em Kierkegaard e angústia é quase como você falar, sei lá, não sei, falar de Marx e comunismo, entendeu? Uma marca, assim, indissociável, né, dele. Você vai pesquisar por Kierkegaard no Google, primeira palavra que vai aparecer logo do lado provavelmente vai ser angústia. E o terceiro estágio é estágio religioso. Ou seja, você só consegue passar da angústia, superar esse estágio de angústia com a ajuda divina, com a graça. Você não consegue, assim, simplesmente por forças humanas, por relações humanas, por política, por nada, você não passa dessa angústia. Você fica marcado, você fica preso. Ele usa muito também essa metáfora da prisão, né? Ou seja, você está grilhoado, de certa forma, principalmente algo passado. Algo do seu passado que fica te perturbando. Mas você só não vai conseguir passar isso do estágio, partindo para o estágio religioso. Mas o que significa esse estágio estético? Esse primeiro estágio estético? Eu vou ter que falar disso cuidando um pouco dessa palavra para a gente não achar que é simplesmente uma estética bonitinha, vamos dizer assim. Estética é uma palavra problemática, tá? De imediato, porque ela me lembra o que se faz com a palavra poética. A gente tinha comentado alguns episódios aí para trás também sobre isso, né? Sobre o que são os poetas. Justamente quando eu expliquei a teoria dos 4 discursos do professor Olavo de Carvalho, né? Para analisar o que é que estava acontecendo com a linguagem de hoje, né? No episódio A Doença da Nossa Linguagem. Estética, você já pensa numa coisa boa. Agora você fala assim, o cara é um poeta. Você nunca vai pensar que o cara é um mau poeta. Você já pensa que ele é uma pessoa grandiosa, né? Não, sei lá, como você dizer que o cara é um vendedor, né? Você não sabe se o cara é um bom vendedor, um mau vendedor. Não, poeta você já pensa no auge. Estética é a mesma coisa. Estética acaba acontecendo este mesmo efeito de você já presumir uma autoestética, né? Ou seja, uma vida estética, ela seria uma vida buscando belo. Só que não é exatamente isso que acontece com Dom Juan. E não é exatamente isso que... Não é nem 100% uma leitura minha. Você já vê isso, já observa isso no próprio Kierkegaard, né? Apesar de ele estar falando de uma estética muito mais elevada do que a nossa. O maior problema é o seguinte. Quando você tem você tem uma parte, né, da sua vida, uma parte da sua alma, na qual você está buscando o belo, só que é um belo ainda apartado
de uma parte ética, né? Muito menos ainda de uma parte religiosa. Ou seja, você está buscando belo pelo belo, beleza por si. Isso pode ser, vamos dizer, né, normal, até, sei lá, uma coisa meio natural da vida para um determinado período de tempo. Só que este belo pelo belo, ele cansa. É um clichê da poesia, né? Poetas que vão lá falando assim, olha, eu vou ficar descrevendo a beleza de uma mulher, né? De uma jovem, não sei mais o quê. 20 anos depois, a mulher tá totalmente escangalhada, tá velha, tá, sei lá, com as tetas caídas, com cabelo branco, cheio de ruga, etc. E a poesia do cara continua bonita. Então ele fala assim, você tá me recusando agora, mas os versos que eu tô escrevendo, eles vão perdurar. Sua beleza não. Então, acho melhor você aproveitar, né, filha? É um clichê, assim, você vai ver isso na poesia medieval, na poesia antiga, na poesia moderna, tudo quanto é lugar. Você vai ver alguma manipulação desse clichê. Só que essa vida estética que o Kierkegaard está dizendo é principalmente uma vida de exterioridade. Você para, a parte ética vai vir depois. Você tem primeiro uma exterioridade da vida, e você vive a partir dessa exterioridade. Então, o que ele está reclamando aqui neste momento é de uma vida superficial. Sendo uma vida superficial, uma vida de rapidez, de fluidez. É uma vida do Instagram, entendeu? Uma vida das redes sociais, é uma vida de você acompanhar notícias pelo Twitter, uma vida de você não ter aprofundamento, não ter bases sólidas em nada. Então, como que você vai pensar, por exemplo, uma questão, sei lá, mesmo uma questão psicológica, né, que eu tinha colocado aqui. Você pensa simplesmente pela estética. A pessoa parece estar boa, a pessoa parece estar, sei lá, sorridente numa roda de amigos. Então ela está bem, ela não tem nenhum problema psicológico. Está resolvido ali, ela nunca vai precisar ir para um consultório de psicologia, ela nunca vai ter um problema existencial muito profundo, porque ela está sorrindo, né? Você não sabe se a pessoa vai se matar no dia seguinte. Também é um clichê muito grande, né, entre pessoas suicidas. Acho que, se duvidar, foi por isso que eu acabei cruzando com Kierkegaard pela primeira vez. Ou então, como você vai observar uma questão musical, sei lá, uma questão artística, uma questão... simplesmente pela exterioridade. Quer dizer, até para você analisar uma coisa que seria estética, né? Essa vida estética, ela não é suficiente. Porque você simplesmente olha para um negócio e fala assim, isso aqui é bonito. Lembra que eu também falei da falácia afetiva? Tô tentando lembrar agora em qual episódio que foi, né? Que eu falei da falácia afetiva. Ou seja, eu gosto dessa obra. Como se isso fosse uma categoria suficiente para você explicar tudo, para você entender, aprender, né? Apreender aquela obra. Não é. Aqui o Kierkegaard está falando de uma coisa bem parecida, né? Quer dizer, você não tem só uma... não tem como observar tudo simplesmente pela categoria, tipo assim, isso aqui é bonito e pronto. Que é a vida do Dom Juan. Entendeu? Dom Juan pode estar, sei lá, num museu, pode estar em Florença, né? Pode estar nos melhores lugares do mundo, nos lugares mais bonitos do mundo, mas mesmo aquela beleza ele não é capaz de aprender. Porque ele está simplesmente num nível superficial. Ele fala assim, tá bom, achei bonito. Mas por que, por exemplo, sei lá, a Capela Sistina é bonita? Não só porque ela é bonita. Tem significâncias ali, tem conflitos, tem dificuldades ali. Essa é graça, inclusive, do negócio. Não, pra mim é bonito. Relação de todo mundo com a Mona Lisa, né? Ela fala assim, o quadro é famoso. É bonito. O sorriso é misterioso. Tá, beleza. Mas tipo, por que aquele negócio é tão poderoso? Aí ninguém ousa nem tentar, né? Começar a explicar. Bom, dessa vida estética, ela não tem o significado que nós estaríamos dando. Aliás, eu gostaria muito, né, de que nós tivéssemos uma vida mais estética, ou seja, mais preocupada com o belo. Aquela coisa, né, do Woolf, Gregory Woolf, né, fala, a beleza salvará o mundo, né, citando a frase do Dostoiévski. Nós precisávamos ter essa vida. Nós precisávamos enaltecer atos de beleza. Vou falar um exemplo muito simples do Brasil. Eu acho que o ato de beleza mais forte que nós tivemos nos últimos anos foi aquela professora de educação infantil, acho que ela era mineira, não lembro agora de qual cidade, não era de Belo Horizonte, ela era de alguma cidade, que entrou um psicopata numa escolinha onde que ela trabalhava,
acho que com uma faca, salvo engano, né, com machado, alguma coisa assim, e começou a atacar. Isso sim, atacar, tal mídia imbecil. Atacar as criancinhas. E ela foi protegendo, usou o próprio corpo para proteger as crianças. Não lembro como é que foi a história lá. O cara foi lá e tacou fogo no corpo dela. Ela morreu protegendo as criancinhas. Tá? Isso é uma coisa ética? Sim. Isso é uma coisa religiosa? Sim. Só que isso é um ato de beleza. A primeira coisa que você consegue ver é que ela conseguiu morrer dignamente criando um ato de beleza, uma história a ser contada, algo a ser lembrado. É uma história, é só um conto, entendeu? Um livro, pelo menos sei lá, uma novela, né? Um conto, no mínimo um conto. Pra todo mundo lembrar, falar assim, olha que história bonita. Isso é algo literário, é algo poético, é algo muito valioso. Então, assim, são estes atos de beleza, né? Usando aqui o exemplo bem forçado, que o Gregory Wolfe está dizendo, a beleza salvará o mundo. Isso explica a frase do Dostoiévski, a beleza salvará o mundo. Quer dizer, atos como este deveriam estar sendo cantados, deveria ter poema, deveria ter filme sobre ela, deveria ter tudo. Não se fez, entendeu? Uma das grandes broncas que eu tenho com o pessoal da direita, principalmente o pessoal que fica, sabe, só fala de político o dia inteiro, política, se eles estivessem falando dessa estética, cara, você não perderia uma. Que argumento você tem contra um troço desse? Você olha, o que eu defendo é uma vida que é como a desta professora, preciso lembrar o nome dela, é como a dessa professora que deu a vida pelas crianças. Entendeu? É algo gigantesco. Que argumento você teria contra pra falar assim, olha, então, né, eu defendo crianças, eu sou contra aborto, não sei o que, porque assim, o meu ideal de vida é isso aqui. Não é ideal de vida de censor, não é ideal de vida de ditador, não é ideal de vida, sei lá, de Maduro, não é ideal de vida de, sei lá, aquela outra, o parlamentar mineiro lá de 2 metros que agora fala que é mulher. Não, meu ideal é aquele ali. Helen de Abreu Silva Batista, isso aí. Assim, deveria ter uma estátua pra ela, entendeu? Deveria ter filme sobre ela, deveria ter tudo, sabe? Pra mim tinha que, sei lá, lembrar do dia que isso aí aconteceu, se não for pra ser feriado, pelo menos um dia pra ser lembrado todo ano. Falar assim, olha, hoje aconteceu o grande ato de heroísmo recente do Brasil. Entendeu? Isso é trabalhar com símbolos. Isso é trabalhar com uma estética correta. Só que isso não é o que o Kierkegaard está reclamando. O Kierkegaard não está reclamando disso, ele está reclamando justamente de frugalidade, né? De superficialidade. De algo rasteiro, que é a vida do Dom Juan. O Dom Juan é aquele cara que ele trata amor como sexo por uma noite. É aquele cara que fala poeticamente, mas sem ter nenhum conteúdo. Ele lembra, por exemplo, o pessoal da MPB, ele lembra o pessoal do, sei lá, chuta aí, né, qualquer coisa que você queira pensar. Esses caras que fazem musiquinha de amor, que você fala assim, então, mas o que você entende de amor? Nada. É o contrário do que eu falei do que é um clássico naquele episódio que eu citei, né, os 2 episódios que eu falei sobre o que é um clássico. Que para você ter uma poética elevada, você precisa entender sobre a vida. Você precisa saber de algo elevado. Por que Dante é um clássico? Porque ele encaixa a história antiga, a mitologia de dois impérios antigos, coloca dentro da cristandade, ainda mistura, sabe, com toda a filosofia tomista, vai lá, encaixa tudo ali e ainda coloca os personagens recentes da história italiana lá, as pessoas que acabaram de morrer, seus inimigos que ainda estão vivos, lá vai colocando no inferno, cada um encadeado. Isso forma um clássico. Isso é algo grandioso. Dom Juan nunca vai ser uma pessoa como essa. Ele vai falar de amor, vai falar de não sei por quê. Porque ele quer, sei lá, é igual, com toda a diferença que a gente pode colocar, né? Mas assim, é igual essas músicas sertanejo universitário falando de amor, simplesmente querendo dizer assim, olha, dê pra mim essa noite, amanhã eu não vou ligar pra você. É isso aí. Ou seja, é uma estética que a gente precisa tomar um pouco de cuidado
com o termo, né? Porque não significa necessariamente algo bonito. É simplesmente algo superficial, uma vida buscando imediato, buscando prazer, buscando alguma coisa chonga e não verdadeira, muitas vezes. Tá? Então, assim, esse primeiro estágio da nossa vida é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Tá? Eu não quero nem me aprofundar muito, né, na questão ética e religiosa, porque, assim, obviamente tem muito aprofundamento para falar sobre isso, mas não é o nosso foco aqui, né? Basta saber, ética é quando você começa, de fato, a racionalizar sobre o bem e o mal, né? Eu falo assim, olha, peraí, as minhas escolhas de uma ética que não estão aqui no meu histórico de vida. Eu preciso ficar me consertando sobre isso o tempo todo. Aí depois você ainda vai chegar no estágio religioso. Ou seja, quando você percebe que nem a ética é suficiente, ou seja, não adianta você ter uma vida de tribunal, não adianta você ter uma vida forense, não adianta você ter uma vida, muitas vezes, de professor te martelando naquela vida, ou então a vida do mindset, a vida do coach, que tá lá falando, não, para você viver bem você precisa fazer isso aqui. Aquela vida de cagador de regra de Instagram, né? Não funciona também. Aqui é alguma coisa mais elevada. Fala assim, olha, a vida verdadeira, o verdadeiro estágio da vida, o maior, mais elevado, é a vida religiosa, uma vida de silêncio, uma vida da alma interior, é uma vida que você não tem essa exterioridade, você não externaliza com toda facilidade. É uma vida do silêncio, é uma vida de recato, é uma vida de muito mais difícil, principalmente, né, no mundo moderno. Porque no mundo moderno, ao contrário do mundo medieval, a vida, a sociedade, a estrutura do trabalho, do pensamento, da intelectualidade, de tudo, ela não é feita mais para o silêncio. Por isso que eu me foquei tanto nesse negócio de revolução industrial na Escandinávia. Ela é uma vida já feita para movimentação. O Kierkegaard faz uma analogia curiosa. Ele fala assim, como é difícil ser um gênio numa cidade mercantil, né? Numa cidade de comércio. Quer dizer, todo mundo gritando o tempo todo e você querendo ter alguma interioridade. Não é uma vida mais de estímulo, né? Da resposta estimulada, estimulante o tempo todo. É bem o contrário. Então ele tá, bom, enfim, isso só para falar dos outros estágios ali que ele tá falando. Só que assim, por que a nossa vida hoje, ela é tiranicamente, ditatorialmente estética? A vida que nós temos hoje, que eu tô aqui chamando de estética, ela não é uma vida bela. Você entendeu? Obviamente, no romantismo ali, você ainda tinha muita beleza, né? Eu acho que, inclusive, boa parte da beleza que países como a Alemanha e a Inglaterra têm, já que não são países de longa tradição clássica, né? Justamente por esse romantismo. O romantismo estava ligado a muita beleza. A arquitetura alemã, a arquitetura mais tradicional, mais tradicional, aqui tem uma ironia, né? Mas assim, a arquitetura mais comum, britânica e germânica, ela é muito ligada ao romantismo. Acho que por isso que esses países eles conseguem ser tão bonitos. Porém, não é isso ao que eu me refiro quando eu falo, né, de uma vida estética. Nosso problema é que a gente vive pela superficialidade. Não só pela superficialidade, mas por algo rápido, né, por algo de fluir, de devir, né. Só fazendo um paralelo aqui muito rápido, Nietzsche, ele falava uma coisa parecida. Salvo engano, Nietzsche leu Kierkegaard e elogiou, né, apesar de ser um filósofo cristão, ele elogiou. Mas uma marca que o Nietzsche falava, que falou assim, olha, antes de você ter uma ética, né, antes de você falar assim, isso aqui é o que é válido, isso aqui é o que é verdadeiro e tal, né, antes de você chegar numa metafísica, você tinha um pensamento estético, você tinha um pensamento assim, tipo, olha, isso aqui é válido para mim. É que o Nietzsche ele joga pra coisa bem egoísta, né, bem anticristã. Ou seja, antes de você formular o que é o válido, né? O que é o verdadeiro, o que é o bom, o que é o justo, você formula primeiro aquilo que você quer esteticamente. Fala assim, olha, eu acho que vai ser bonito fazer desse jeito. Minha visão de sociedade, olha, eu acho que vai ser bonito eu falar que eu luto pelos trabalhadores. Eu acho que é bonito eu falar que agora um homem pode virar boneco. Eu acho que agora é bonito eu estar junto com a Fátima Bernardes. Olha, agora eu acho que é bonito, sabe? Você pode reparar, isso aí move as pessoas.
É que o problema é que o Nietzsche ele não é muito claro, né? Se isso aí é uma crítica ou se isso aí é uma, é uma descrição, uma prescrição. Ele mistura as duas coisas, um grande problema da filosofia dele, né? Mas ele tá apontando para algo verdadeiro. Que as pessoas se movem de fato primeiro por uma estética, depois por uma ética. Vamos tentar entender então o que de fato essa vida estética, essa vida exterior, essa vida superficial, essa vida rápida, essa vida significa. Ora, você ter uma estética, ter uma externalidade sem ter uma interioridade significa na prática exatamente o quê? Tá? É muito simples responder essa pergunta. Em primeiro lugar, uma vida falsa. Em segundo lugar, além dessa vida falsa, superficial, sabe aquela vida instagrâmica que a gente conhece, aquela vida de você viver pela mentira, né? Quer dizer, se busca a mentira, assim por diante, ela também é uma vida desessencializada, ou seja, dá uma definição assim meio forçada para algo que seja falso, né? Quer dizer, você não tem essência. Você vai lidar com essências quando você vai lidar com a ética. Você vai chegar na super essência quando você chegar na vida religiosa. Mas a vida de hoje não tem essência nenhuma. As palavras não têm essência, elas têm exterioridade. Elas têm o aspecto, né? A função psicológica da linguagem. Eu comentei isso quando eu falei da doença da nossa linguagem, né? Como a nossa linguagem, ela chega a ser meio psicopata, ela é doentia, ela é monomaníaca, tem todos os defeitos possíveis, sem ter nenhuma capacidade de lidar com a verdade, com aquilo ali. Ou seja, você não tem uma essência. Se você não tem essência, o que você vai buscar para você fazer esse preenchimento completo da vida? Uma vida, lembrando, estética não no sentido de necessariamente buscar o belo, mas no sentido de você buscar uma referência externa daquilo que seja consideravelmente algo admirável, não necessariamente belo. Esse é o ponto fundamental para... acho que o grande pulo do gato que a gente pode dar para entender o mundo de hoje. No mundo de hoje não busca o belo, não é uma questão puramente brasileira. A gente não busca mais, por exemplo, sei lá, olha para Brasília. Os poderosos, os ricos, eles não buscam belo. Olha para São Paulo, como São Paulo está sendo destruída o tempo todo. Tudo aquilo ali que São Paulo tinha de tradicional. Uma coisinha que, assim, São Paulo não é uma cidade bonita. Tá longe, muito, muito longe. Fico conversando com o Daniel aqui 1000 vezes sobre isso, né? A gente tá muito longe de ser uma cidade bonita. Mas tem umas casinhas bonitas perdidas por aí. Tudo se destrói, tu constrói um prédio sempre, não. Um prédio quadradão lá, um caixote. Uma caixa de sapatos sendo colocada no lugar. Ora, isso, mais uma vez, não uma vida de busca pelo belo, mas é de busca por algo que outras pessoas estão buscando. A gente vai lembrar também, né, do nosso episódio sobre idolatria, sobre desejo mimético, quando eu falei sobre os influencers, eu também estava comentando sobre desejo mimético, ou seja, as pessoas consideram que isso é algo que é belo, né, mas assim, é algo assim, admirável. Então você vai lá e faz a mesma coisa. Você quer a mesma coisa. Isso em Brasília, isso em São Paulo. Isso só tô falando assim de a arquitetura exterior, né? Mas, sei lá, você vai pensar nas artes. Por que Tarsila do Amaral é considerado a autora do quadro mais famoso do Brasil? O quadro dela é um lixo. O quadro dela é uma bela, uma porcaria. Uma criança consegue desenhar aquele negócio, fica melhor. É ridículo, entendeu? Você não teve um ser humano aqui naquela aula de arte, sabe? Quando você entra lá, no oitava série, primeiro ano do ensino médio, vai lá, o professor vai lá, mostra aquele quadro. Não teve uma criança que falou, mas que putz grila, não dá. Todo mundo falou aquilo. Mas o professor começa a enfiar aquele negócio na sua cabeça, até a hora que algumas pessoas vão lá e ficam conversando e falam, ah não, ó, é porque os outros não entendem. Os outros não entendem o que o meu professor disse. A Frida Kahlo, a mesma coisa. O que a Frida Kahlo já pintou? Assim, ela como artista. Sei lá, meu. O cara que faz os panfletinhos aí da cerveja Kaiser. Ele é um artista muito mais relevante do que a Frida Kahlo. Ela não é nada. Mas as pessoas estão buscando aquilo ali. Então você precisa admirar junto. Então aqui tô meio que juntando um pouco o Kierkegaard com o René Girard. Tem essência nisso aí? Tem religiosidade nisso aí? Não. É simplesmente uma estética. Mas por isso que eu quero que você sempre tome cuidado ao usar esse termo, né? Porque estética dá a impressão. As pessoas estão buscando belo, portanto tem um valor nisso aí. Bom, tem valor quando as pessoas buscam belo. O problema é que a definição de belo, as suas definições de belo foram reconfiguradas. E vira uma idiotice, uma estupidez danada, né? Isso que eles chamam de belo. Ora,
Vamos agora para o plano, vamos dizer, social da coisa. O que é considerado socialmente admirável? E aí a gente tem uma coisa muito interessante para falar do Brasil. No Brasil, o que é socialmente admirável, em primeiro lugar, é aquela riqueza. É só você ver o fenômeno coach de hoje, né? Eu já fiz coaching, foi super legal. Só que, sério, aquele coach, a gente falou assim, olha, quais são os seus problemas? Tá bom. Vamos ver dentro de você o que você pode resolver. Você acha que você pode fazer isso? Então dá pra fazer aquilo? Não sei mais o que. Pum. Conseguir trabalhar muito mais, ser muito mais produtivo a partir daquilo ali. Mas o coaching de internet, esses coaching, sabe? Tipo, os Ítalo Marcília da vida, sabe? O que eles vendem? É a teologia da prosperidade em formato de stories. Você fala assim, olha, se você seguir, ter a vida que eu tenho, falar as mesmas coisas que eu, tiver os mesmos trejeitos, tiver assim, sabe o mesmo? Eu falo gritando, então você tem que falar gritando também. Eu, sei lá, sabe, aquela coisa, toda imitação, né, jogo da imitação. O que eles vendem? É uma teologia da prosperidade. Essa teologia da prosperidade é puramente estética. Os outros são piores ainda, né? Tem esses que tentam ser meio religiosos, e tem aqueles lá que também, sabe, só ficam vendendo, tipo, olha só, eu sem camisa na academia, como todas as meninas ficam olhando pra mim. Olha, é o Instagram de metade dessas pessoas. Metade não, né? De todas essas pessoas que tentam vender uma vida de sucesso. Simplesmente todas. O que é isso? É você falar assim, olha, eu agora pertenço a um grupo de pessoas selecionado. É um grupo de pessoas superiores ao resto da humanidade. Geralmente, quando as pessoas, ou quando esses caras que querem ter essa vida oligárquica, né, tá lá no topo, quando eles estão subindo, eles até falam uma coisinha ou outra meio interessante. Você pode reparar, na hora que eles chegam lá no topo, descamba. Sempre, inevitavelmente. Você vai ver, o cara só fala bobagem. O cara tenta subir falando um pouco de política, falando um pouco sobre livros, falando um pouco sobre não sei mais o que. Daqui a pouco ele vira monotemático. Ele vai lá, renega aquele negócio, né? Perguntaram pro Ítalo Marcília sobre o Great Reset, ele falou assim, cara, eu tenho amizade, eu tenho foto com dois ministros do STF, o Great Reset é meu ovo esquerdo. O que é isso? Fala assim, política não faz mais parte da minha vida. Eu tô numa oligarquia, se tiver Great Reset ou não, isso aí afeta quem tá lá embaixo, não quem é amigo dos poderosos. Então, ele tá certo nessa, tá certo. Pra ele não importa. Pode ter Great Reset, pode ter, sabe, enquanto não vier o apocalipse, o julgamento final, qualquer julgamento terreno, ele está acima. O julgamento vem para baixo, então aquilo ali não o afeta. E leva uma outra questão curiosa sobre essa vida estética. Além da riqueza, o que é considerado algo admirável, algo, sei lá, use o adjetivo que você quiser, né? Mas algo que as pessoas param para olhar no Brasil. Além de ter essa vida de Dom Juan, né? Quer dizer, Dom Juan daquela época era o Dom Juan sedutor. Hoje é o Dom Juan pegador, não precisa nem seduzir, ele precisa só passar o rodo, que aí ele é considerado o cara grandioso. Quer dizer, o Dom Juan do Byron é o cara de voz maviosa, de discurso, de referência, entendeu? Que, sei lá, toma banho. O cara, sabe, que tem um trejeito, né? Tem todo algo que faz com que as mulheres o olhem, até os outros homens o admirem, né? Falando assim, mas esse cara, ele tem... Não é que ele tenha virtudes, mas ele tem algo que, sei lá, os outros homens também querem ter. Hoje em dia não, é simplesmente pegar, precisa pegar o máximo possível, acabou o problema ali. Mas além disso, tem a questão do poder. E poder no Brasil, especificamente, agora eu estou falando especificamente do Brasil, ele está totalmente associado à questão do direito. Você não tem poder, praticamente você não tem poder. Você pode ser médico, você vai ser rico, poderoso, não sei mais o que, mas em outro sentido, engenheiro, tá? Mas como operador do direito, é outra parada. Ou seja, todo mundo, Brasil inteiro, para demonstrar que está subindo na vida, precisa começar a ter vocabulário de operador do direito. E essa casta específica, lembrando que a palavra casta, né, em hindi significa cor. E cor no sentido mais racial da coisa, né? Cor de pele. Cada casta é uma cor diferente. Esta casta privilegiada do direito brasileiro
ela é essa casta estética. Eles vivem puramente... Óbvio, assim, vou ofender um monte de gente. Mas eu tenho um amigo que é advogado. Eu sou juiz. Eu sei que tem as exceções, meu amigo. Mas assim, se você é exceção, se você conhece a exceção, você sabe justamente que você é exceção. Que é a regra do mundo do direito brasileiro, esse direito que virou qualquer coisa burocrática que nada tenha relação com a justiça, essa casta privilegiada do direito, um modus operandi da média geral é justamente isso, ou seja, eu falo fazendo parte de algo superior, de algo que não tem nada a ver com o rebotalho da sociedade. Tá? E principalmente, o que virou direito hoje no Brasil? Virou estética. Estética nesse sentido que eu tô falando. Ele não tem essência, ele é desessencializado. Você nunca vai ver, na média geral, óbvio, eu tenho que fazer agora todo o asterisco no nosso rodapé, normas da BNT aqui embaixo. Você não vai ver a turma média do direito, principalmente desses caras que transitam nas altas esferas, né? Eles terem alguma relação com a própria justiça. Eles estão o tempo todo no tribunal e eles lidam com tudo, exceto com justiça. Eles nunca vão perguntar, essa peça aqui é justa? Este processo aqui é justo? Esta manifestação, essa movimentação que a gente possa fazer sobre o processo XYZ é justo ou é injusto? Isso não está no vocabulário, no referencial, não está em nada dentro do direito. Mas você tem estética. Você tem o tempo todo lá, tipo, olha, eu sou o homem da capa preta, eu tô com meu terninho caríssimo, eu falo sempre devido ao processo legal e não sei o que democrático, porque não sei o que democracia, porque bababá da democracia, porque Estado democrático de direito, não sei mais o que. Puramente uma vida estética. Qual a essência disso aí? Vácuo absoluto. Então a vida no Brasil hoje, ela virou uma vida, você pode reparar, mas em vários aspectos. Uma vida dessa estética desessencializada. Não é estética que vai te gerar uma ética. É uma estética pura. E também não é uma estética buscando o que é bonito, o que é belo, o que é admirável. Aí eu falo assim, olha, outras pessoas estão dizendo que isso aqui é admirável. Outras pessoas, meu papai, estão me dizendo, sabe, eu entrei na faculdade e já ganhei um carro de luxo, por quê? Porque meu papai, ele garante que o grande tchan da vida é você já ter um estágio num grande escritório de advocacia ou num tribunal XYZ, sabe, com indicação por sobrenome, quando você tem 18 anos. O que tem de justiça nisso? Nada, mas eu tô operando no processo. Quando eu fiz um episódio sobre Trump, eu falei isso. Falei exatamente sobre isso, né? Que o Trump, ele é um gestor. Aliás, diferente, né? Ele não é um gestor, ele é um líder. A diferença entre líder e gestor. E aí o que nós temos aqui no direito brasileiro? Processualísticos, né? São pessoas processualísticas. Elas lidam com o processo. Mas eu entendo do processo. Agora tem que entrar com não sei o quê. Agora tem um agravo de instrução. Agora tem não sei mais... É justo, é justo, é justo. Não. A vida é de palavras ocas. Sons ocos. Inclusive eles não percebem, né? Como essa repetição de termos. Você pode tentar parnasianá-los o quanto você quiser. Você não consegue escapar disso. Fica cacofônico, né? Fica aquele eco chato. Só você ver, sei lá, liga a TV, né? E veja aquelas pessoas lá falando democracia, as fake news, desinformação, a fake news, desinformação. Eco, sabe? É cacofônico. Não é uma rima bela. É algo simplesmente feio. Mas justamente por eles terem essa vida estética, eles não percebem isso. Eles não percebem que isso é feio. Eles só querem dizer assim, mas as outras pessoas aqui estamos todos colegiados, estamos todos mancomunados em um ritual que é transformar isso aqui em algo admirável. Olha como eu sou poderoso, olha como eu mando em todos os outros. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil? Isso para falar, né, também, né? Coach, celebridade de Instagram, todas essas coisas... são reflexos dessa vida puramente estética. Pegador de balada, entendeu? Aquilo que eu já falei 1000 vezes, né? Tipo, mulher, se ela fica lá postando foto de biquíni, postando foto do rego o dia inteiro no Instagram, não tem, assim, todo mundo vai saber qual que é, vamos dizer, né?
como é que a gente pode colocar num termo assim, estético, num termo, assim, o baixo valor moral desta pessoa. Se o cara fica lá postando foto na academia o tempo todo, sabe, todo gostosão, aí não tem o menor problema. Isso não é considerado uma coisa socialmente negativa. Ele pode fazer da mesma forma, entendeu? Mas também é esse tipo de vida. Essa teologia da prosperidade que está sendo muito forte, né? Tá ficando muito terrível hoje em dia. Inclusive pegando alguns aspectos ali laterais da política, né? Ah, olha só, né? Se você fizer tal, eu sou um grande cara forte, blá, blá, blá. Isso aí também afeta de uma maneira... É um reflexo muito bruto dessa vida estética. É uma vida sem essência nenhuma, ela não tem verdade, ela não tem preocupação com o que é justo, ela não tem preocupação com o que é certo, não tá preocupado com nada, mas vende. É o que, por exemplo, a esquerda tem enfrentado nas favelas hoje. Pode reparar, vou falar uma coisa que não é nem política, né? Uma notícia, mas é que ela ilustra isso aí. Sabe quem tá roubando o voto do Boulos nas periferias? É o Pablo Marçal, ele não tá roubando voto só do Nunes, ele tá roubando voto do Boulos. E nos trackings internos que às vezes a gente tem acesso, eles falaram, o discurso individualista materialista é muito forte para um pobre, para um cara favelado, para um cara que sofreu muito na vida. Porque ele fala assim, olha, eu quero me livrar desse troço aqui. Você vai lá, vende, fala assim, se você fizer tipo isso aqui, você vai ganhar rios de dinheiro no Instagram, você vai ganhar rios de dinheiro sei lá onde. Opa, vamos lá, tchau. Pronto, resolvido. Sabe, ele não quer dar continuidade para aquele tipo de pobreza. É uma forma tosca, feia, etc. Mas pega. Você entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: também é uma forma de vida estética, né? Puramente estética, puramente exterior. Um exemplo que eu posso dar, temos aqui no canal um vídeo sobre isso, né? É o livro do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Grande livro. Renascentista não, romântico, também do século XIX, e que mostra justamente uma pessoa que é esse dandy, né? Ou seja, uma figura que vive pela externalidade. O Dorian Gray, que assim, tem lá uma certa descendência nobre, né? Ele tá lá falando com a alta esfera da sociedade. Não tem nenhum amigo verdadeiro, todo mundo tá lá com ele simplesmente falando, mas agora o príncipe vai lá na casa dele, então eu também vou... Você vê, isso é essa vida estética que eu tô falando, não tô querendo dizer que é uma vida bonita, não tô querendo dizer que é uma vida que busque o belo. Mas com esse ainda detalhe, né? O Dorian Gray, o Dom Juan, esses personagens ainda são frutos do romantismo, ou seja, que tinha de fato alguma beleza ali no meio, né? Tipo, eu sou admirador de porcelanas portuguesas, porcelanas, sei lá, de onde, turcas, todas azuis, que coisa maravilhosa e tal. O Dorian Gray, ele é esse tipo de figura, né? Vive nas óperas, no balé, sabe? Não, olha aqui, estão as coisas bonitas, mas não é porque ele tá lá porque ele busca beleza. Ele busca um tipo de beleza, sabe, bem de revista da Editora Abril. Aquela beleza, sabe? Tipo, o que é belo agora tá na revista Cláudia, ou então tá na coluna ali social de algum colunista idiota. É mais ou menos isso. O pessoal que vai nos filmes lá da Rua Augusta, o filme pode ser lindo, pode ser maravilhoso, ou pode ser uma bela de uma porcaria. Ele fala a mesma coisa. Não, mas acabei de sair, chegar, estou assistindo Godard, estou assistindo, sabe, um novo filme do cinema cubano e blá. Tudo sempre... pra ele sempre vai ter que dizer que aquilo ali é bonito. É impossível o cara sair de lá, de uma experiência como essa, e falar assim, cara, acabei de ver o último filme do Almodóvar. Que sabe, um lixo. Isso seria uma vida verdadeira. Mas não, ele tem uma vida estética não porque ele quer a beleza do filme, mas porque ele quer a companhia, né? De outras pessoas que vivam por essa pura externalidade. Você nunca vai poder dizer alguma coisa ruim. Você vê se alguém tem coragem de falar assim, olha, o último álbum do Chico Buarque foi um lixo. Cara, todo mundo achou um lixo. Aquela música todo mundo ouviu uma vez e não ouviu mais, porque a música é horrível. Mas onde já se viu falar mal de Chico Buarque? Então... tem que ter toda uma vida estética, tem todo um aparato aqui, uma ritualística, uma liturgia a ser seguida. João Dória, lembra do João Dória? Nossa, né? Falar sempre
As frases dele parecem que saem de uma máquina de escrever, né? Elas todas têm o mesmo tamanho, assim, mesmo ritmo, né? Você troca de assunto com ele 40 vezes e ele fala todas as frases no mesmo ritmo. Quer dizer, é uma pompa e circunstância, né? Como dizia Shakespeare. É uma ritualística, uma liturgia a ser cumprida. E esta é a vida estética de Osho, né? A vida de busca pelo belo não tem nada a ver com uma coisa como essa. É uma vida de você falar assim, olha, eu vou me juntar com outras pessoas e vamos dizer assim, isso aqui é socialmente admirável. Quando você chega, aqui como conclusão, né? Quando você chega hoje, no estado de, vamos dizer, como é que a gente pode colocar também de uma maneira agradável, de disparidade de poder político, como nós estamos vivendo no Brasil de hoje, você já se perguntou, por exemplo, assim, mas por que tantos juristas vão lá e concordam, né? Falam que isso é válido, falam assim, mas veja bem, né? Tal. Quando você vai olhar assim lá nos... Esse pessoal que fica dando entrevista, né? Falando assim, olha, mas... tinha uma justificativa e tal. Qual que é a justificativa que eles usam? Aí você vai entender qual que é o fundo estético no qual eu quero chegar. Eles vão sempre falar. Foi contra extremistas de direita. Foi contra milícias digitais. Foi contra... Assim, o que eles querem dizer é falar assim, olha, eu sou um civilizado. Eu estou indo contra os bárbaros. Eu estou indo contra as pessoas incíveis. Eu estou indo catequizar os índios. Eu sou uma pessoa, sabe, que usa meu terno e gravata. Aqui, sabe, sempre falo assim. Você vê, esses caras, eles pegam um avião de terno e gravata. Os caras vão dormir no avião, estão lá, de terno e gravata. Os caras vão votar no domingo, né? Todo mundo lá, sabe, de chinelo, de, sei lá, com camiseta do pagode, sabe? Porque é domingo que os caras lá, de terno e gravata. Sempre aquela pose engalanada, né? Nunca me filme sem... As fotos que tira, sempre aquela foto com um fotógrafo, com luz perfeita, tal. Esta vida estética. E aí o que os juristas, né? Essas pessoas que poderiam fazer alguma coisa, as associações, Não vou dar siglas, mas você sabe aquelas siglas lá que poderiam falar alguma coisa? Por que eles nunca falam? Eles sempre vão lá falar assim... Então, né? Foi importante... contra os golpistas, contra caminhoneiro, né, velho? Ficar vendo caminhoneiro, que nojinho. Ficar vendo essas pessoas assim, o que essas pessoas são admiráveis? Essas pessoas saem em coluna social. Essas pessoas, quando elas falam, elas sabem ter, sei lá, aquela pose jornalística, né, toda corretinha, toda certinha. Esse é mais um motivo para eu não gostar de usar roupa social, sendo que eu trabalho em ambiente, né, de jornalismo o tempo todo. Uso roupa social, mas sempre com uma quebra. Né? Tipo, não uso gravata, sei lá, vou de tênis ao invés de sapato, vou de calça jeans ao invés de calça social. Eu sempre dou um jeito de, sabe, ter uma quebra, de falar assim, olha, eu não pertenço a esse mundinho, sabe, das aparências todas perfeitinhas. É uma coisa minha, pessoal, particular. Mas, assim, ela é ideológica, meu. Eu não gosto de estar, sabe, 100%. Pra mim, sempre tem que dar uma quebra, pelo menos. Bom, e aí você vai ver quais são os argumentos contra. Ela fala assim, mas essas pessoas, sabe... Por exemplo, eu tinha um perdido na vida, um inútil completo, né? Que ele foi... Hoje trabalha como, vamos dizer, né, como colunista. Mas colunista social, né? Ele faz fofoca política, né? Fica fazendo comentário, lá fazendo fofoquinha, né? Do que ele consegue... ler da grande mídia. Todo queria ficar xingando a CNN agora, olha, na grande mídia, a única coisa que importa, porque não sei o que, esses blogueiros, os termos, né, que usam. É sempre pra separar, olha, eu faço parte de um mundo estético superior, vocês fazem parte de um mundo estético de caminhoneiro, de favelado, de, sei lá, né, de gente que vai à missa, de evangélico, nossa, tudo nojentinho, né? Eles sempre... É isso que eu tô falando, é a vida do estético, do esteta. Não é esteta no sentido, né, de, sei lá, um cara que leia Benedetto Croce, um cara que entenda de poética, entendeu? O cara que vai lá, sei lá, entenda das críticas do T.S. Eliot, como eu fiz aqui. Não, tô falando de estética no sentido assim, olha, mas você viu meu último terno Armani, agora eu vou lá na Associação dos Juízes do não sei o que, blá, 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 pela democracia, e eu tô lá no meu clubinho fechado, sabe, com
400 seguranças armados até os dentes na porta debater sobre desarmamento, como desarmamento é importante para a sociedade. É isso que eu quero dizer. É uma vida à parte, é uma vida, sabe, desessencializada. Esse inútil que eu tô falando, né, que agora quis fazer parte desse negócio, você pode reparar, toda vez que ele faz uma crítica à direita, sempre a metáfora dele eles ainda não aprenderam a comer de garfo e faca. Eles ainda não aprenderam a comer de garfo e faca. Sabe, eles ainda não aprenderam a comer de garfo e faca. Por que ele tá repetindo tanto isso? Em primeiro lugar, porque ele não tem riqueza de vocabulário, de referência, não tem riqueza literária nenhuma, né? Ele precisa pegar tudo pronto que ele vê na grande mídia em outro lugar e repetir. Quando ele vai tentar ter algum vocabulário próprio, essa pobreza de espírito que ele tem. Mas em segundo lugar, é o ponto que ele se trai, né? Um ato falho que ele faz isso. Não é que ele está querendo dizer assim, a direita não sabe comer de garfo e faca. Na prática, o que ele está querendo dizer é o seguinte, caminhoneiro, sabe, come boia fria, né, come comida lá, sabe, com aqueles garfos de plástico e tal. Esses Ubers aí, né, motoboy. Tudo é nojentinho, meu. Eu quero comer com o pessoal da Plim Plim News, cara. Eu quero comer, sei lá, num restaurante chiquetoso lá, porque na festa da firma. Entendeu? Na verdade, não quer dizer assim, a direita não sabe comer de garfo e faca. Eu falo assim, a direita não sabe comer de garfo e faca de prata. Igual eu. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Ele acaba se traindo, ele não percebe que ele tá falando o tempo todo. Que eles estão demonstrando pela resto das pessoas é nojinho. Ele é uma pessoa que busca o belo? Não. É uma pessoa que busca alguma essência do que é bom? Não. É uma pessoa que busca a Deus, né? Falando lá de religião o tempo todo. Não, de jeito nenhum, meu filho. A maior parte desses caras aí tá com a alma condenadíssima, sabe? Se eles não se arrependerem, se emendarem na vida... Cara, a gente sabe o que vai acontecer com eles pela eternidade. Mas eles sempre vão defender a claque deles, falando assim, mas o resto é nojentinho, o resto é golpista, o resto é extremista de direita, o resto são bárbaros, essas pessoas precisam passar 17 anos na cadeia, essas pessoas não sei mais o quê. Porque nós fazemos parte de um grupo de pessoas bonitas. Não é que eles sejam bonitos, né? Porque eles não são, eles são todos feios, ridículos, mas assim, de pessoas vaidosas que ficam aqui se elogiando mutuamente. Bom, gente, como nós somos caminhoneiros pobres, né? Resto do chão, não se esqueça de fazer um Pix pra gente, porque a gente não recebe, né, dinheiro. Não nos convidaram pra esta festa pobre, né? Como é que é a letra? Não é o nome. Pra mim, mas é festa pobre que ele fala, né? Acho que é pobre, é festa pobre. Então, não nos convidaram pra aquelas festanças lá em Brasília, então a gente depende do seu Pix pra gente continuar no ar, tá? Faça um Pix aqui, o QR Code já tá aqui no canto, chave Pix flaviomorgan@sensoincomum.org, Morgan é M-O-R-G-E-N, tá? @sensoincomum.org. Manda esse link também, eu preciso de vocês pra mandar a mensagem pra gente. Se você tiver uma empresa e quiser anunciar seu produto aqui, entre em contato pelo mesmo e-mail, porque nós precisamos de anunciantes também, né? A gente quer anunciar aqui, fazer todo mundo lutando bom no combate na boa trincheira. Então nos encontramos na semana que vem em Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele clash, te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.